Olá, eu sou Sabrina Moura, estou de volta aqui para o nosso workshop de marketing cultural e hoje nós vamos falar sobre análise do entorno ou análise do contexto, né? Porque toda vez que nós vamos implementar um projeto cultural, a gente tem que analisar o entorno, a área, a localidade, a cidade, o bairro, onde aquele projeto será implementado. Então vamos para a nossa aula? Oi, estamos aí com a nossa segunda aula sobre o bloco gestão, né? Vamos falar de análise de entorno, análise de contexto. E o que seria basicamente isso, essa análise de entorno e análise do contexto? É o que nós devemos pensar em relação ao lugar que nós vamos implementar o nosso projeto cultural. O que nós devemos pensar antes mesmo de escrever o projeto. Então, quando a gente fala dessa análise do entorno, análise de área, né, essa análise do contexto, a gente pensa basicamente sobre a realidade local. Porque a gente tem que analisar exatamente qual é a realidade do local que a gente vai implementar este projeto para que ele seja viável, para que ele seja um sucesso, vamos dizer assim. Então, qual que é a importância de analisar o contexto do projeto onde ele será aplicado? Mas como? Como que nós analisamos esse contexto? Quais que são os grandes equívocos que acontecem quando a gente não analisa o entorno, quando a gente não tem essa visão sobre a realidade local? Né? Quando a gente desconsidera a importância de analisar o contexto no qual o projeto será aplicado. Então vamos começar falando dos grandes erros, dos grandes equívocos. Por exemplo, um dos grandes erros de um gestor ou de um produtor artístico ou de um produtor executivo é elaborar um projeto cultural baseado no achismo. Ou seja, eu acho que isso pode dar certo, eu acho que esse projeto cabe neste determinado local, eu acho que este projeto vai ser aceito por determinada comunidade. Quando se trata de elaboração de projetos culturais, não podemos nunca trabalhar com os achos. A gente sempre tem que trabalhar com dados, ou sempre trabalhar com uma análise mais sólida daquele lugar que a gente está pensando, ou planejando, ou querendo, né, implementar um projeto. Outra coisa também, muitos artistas e muitos produtores ou gestores, eles têm desejos pessoais. Eles idealizam um projeto de acordo com o seu próprio desejo pessoal, sem estudar ou sem considerar se aquilo é algo bom para o outro, se é algo bom para a comunidade. Então, quando se trata de projetos culturais, nós não podemos partir de um pressuposto interno, de um desejo pessoal do idealizador. Outra coisa também que é um erro que acontece pode acontecer, né, que eu já vi acontecer, é quando você tem uma ideia ou você tem um projeto e você tenta enfiá-lo dentro de um contexto, ou enfiá-lo dentro de uma comunidade, ou enfiá-lo dentro de uma cultura. Enfiá-lo é meio estranho de dizer, mas é assim, é mais ou menos isso. Você tem algo, você tem uma ideia, você tem um projeto e você tenta encaixar aquilo dentro de uma realidade que não condiz com o projeto. Porque a maioria dos projetos, eles partem de uma análise do entorno, eles partem de uma necessidade levantada ou de um problema levantado, né? De um problema que tem que ser resolvido dentro daquela comunidade, dentro daquela cidade. Então, nós não podemos trabalhar baseados no achismo ou baseado que nós podemos pegar qualquer projeto cultural e colocar dentro de um contexto. E por que isso é considerado grandes equívocos?
porque isso falta argumentos concretos para você justificar seu projeto, ou para você sustentar seu projeto. Tanto quando você vai conquistar a comunidade, né, produtores locais, ou envolver a comunidade para que aquele projeto seja um sucesso, tanto para justificar a arrecadação de verba e financiamentos. Então, se o seu projeto não estiver bem estruturado ou bem baseado, de acordo com o estudo local, é muito difícil você convencer, é muito difícil que seus argumentos sejam convincentes para você arrecadar verbas para financiamento ou pessoas para estar envolvidas junto com você nesse projeto. Então, o que seria essa análise de contexto? A análise de contexto, ela tem como ponto inicial a análise de uma área, ou seja, conhecer a realidade a qual o projeto irá operar. Então, nós temos que pensar onde que eu quero colocar o meu projeto, onde que eu gostaria de estar desenvolvendo o projeto, fazer uma análise de contexto e a partir daí elaborar um projeto. Temos que ter uma visão panorâmica e sistêmica através do levantamento de informações. O que seria essa visão panorâmica e sistêmica? É ter um critério mesmo para esse levantamento de dados, para que ele pode ser sustentado, para que ele pode ser provado, que você consiga ter dados reais, né, através desse levantamento de informações. Porque só assim você vai ter argumentos concretos para sustentar e justificar a arrecadação de verba e financiamento, porque verificando o que pode ou não pode funcionar e ter tempo de reações e mudanças. Quando eu falo de reações e mudanças, é claro que no decorrer do projeto vai acontecer alguns imprevistos, que você vai ter que ter flexibilidade para atuar, você vai ter que ter dinamismo, né, para atuar. Mas eu estou falando aqui na pré-confecção do projeto. Antes mesmo do projeto ser escrito, você vai estar fazendo essa análise de contexto e durante essa estruturação do projeto, as mudanças elas sempre são bem-vindas. Por quê? Porque quando nós estamos analisando o contexto, nós estamos lidando com contextos vivos, com pessoas, com coisas que podem mudar. Nós estamos lidando com coisas concretas e fixas, mas coisas que mudam, que podem mudar. E na estruturação do projeto, isso é muito bem-vindo, porque pode evitar que erros maiores aconteçam depois que o projeto já esteja sendo implementado. Então, é um ok. Durante a estruturação do projeto, você viu que algo precisa ser mudado, você analisou, você comprovou com dados que algo que precisa ser mudado, então você já pode fazer a mudança ali mesmo. Então, vamos falar de contextos e análises. Diferentes tipos de contexto. O que é? Nós temos o contexto geral e o contexto específico. Então, as coletas de dados, elas visam responder sobre o contexto geral, ou seja, o contexto que atinge toda a área em que o projeto está inserido, e o contexto específico, que são informações que atingem somente o projeto. Então, nós temos o contexto geral, que nós analisamos toda a área, a cidade, o bairro em que o projeto está inserido, e o contexto específico, que ele atinge somente a confecção do projeto. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um festival de música regional nas praças de uma cidade do interior, para que ele aconteça, é necessário levantar informações prévias que estão relacionadas ao contexto geral, como por exemplo, como obter licenças e autorizações para estar funcionando ali, qual é a mídia local que vai te ajudar na divulgação, na cobertura, quem é o público-alvo, o público interessado, né? E também nós temos que levantar informações específicas relacionadas ao projeto, como a necessidade de demarcar o local, a necessidade de estacionamento, quem é a vizinhança,
E como que nós vamos nos relacionar com essa vizinhança? Nós vamos trazer a vizinhança para junto do projeto? São coisas a se considerar quando nós falamos de contexto geral e contexto específico. Então, o contexto geral é as licenças, quem é a mídia da cidade, qual o público interessado, e o contexto específico é coisas relacionadas ao próprio projeto. Vai ter necessidade de demarcar local? Vão necessitar de estacionamento? Quem é a vizinhança? E assim por diante. E em todos os projetos culturais é importante entender a aceitação da comunidade local e como nós vamos envolvê-los na produção. Porque projeto cultural é relacionado à comunidade, né? A gente está falando de cultura. Então, se você pega um projeto e vai implementá-lo dentro de uma comunidade, você tem que entender como que é essa comunidade e você tem que entender como será a aceitação dessa comunidade e, mais que isso, como a comunidade pode estar envolvida na produção, na divulgação. Então, vamos falar de tipos de análise. Nós temos a análise territorial, ou análise do entorno, que diz respeito à análise do território, bairro, local, cidade, onde pretende-se implementar o projeto. As realidades locais variam e o mesmo projeto não pode ser desenvolvido do mesmo modo em diferentes locais. Então, mesmo que você tenha um projeto que tenha a concepção parecida, ela vai sofrer adaptações de acordo com o território. Ela vai sofrer atualizações de acordo com o entorno. Então, você também tem que fazer uma análise da área. O que seria essa análise da área? Ela diz respeito à área de atuação específica, como a existência de sedes, meios de comunicação, consumo cultural da cidade. Então, a análise da área, ela diz respeito a essa atuação mais específica. Temos que também fazer uma análise de antecedentes. O que seria essa análise de antecedentes? Quais foram os projetos que já foram implementados na cidade? Teve algum projeto parecido com o seu que foi implementado naquele bairro, naquele local? Como que foi a repercussão? O que deu certo? O que deu errado? O que outros produtores locais falaram? O que outros produtores de outras cidades que têm mais ou menos o mesmo perfil que a cidade ou bairro que você pretende implementar o projeto? O que esses outros produtores falaram? Vale a pena dar uma ligadinha para os produtores, fazer uma entrevista, perguntar: olha, você fez um festival de música aí na praça da sua cidade, quais foram os pós e contras? Como que foi a repercussão dentro da cidade? Quantas pessoas você atingiu? É porque a cidade que eu estou pretendendo fazer esse projeto tem mais ou menos o mesmo perfil que a sua. Então, vale muito a pena essa comunicação entre produtores, essa comunicação entre gestores, essa comunicação entre agentes culturais, artistas, é sempre muito bem-vinda. E nós também temos que fazer uma análise interna. O que seria análise interna? É a análise da documentação interna que é necessária, qual que são as exigências daquela prefeitura, dos órgãos públicos, qual é a equipe que você vai precisar. Existem recursos internos, existem pessoas dentro daquele local, daquele bairro, que têm conhecimento para trabalhar neste projeto, está capacitado ou está aberto à capacitação, tem motivação para prosseguir com o projeto. São pontos extremamente importantes antes de pegar a caneta e escrever seu projeto. É muito importante. Na próxima aula nós vamos falar da confecção de um projeto em si, com os objetivos, justificativa, público-alvo, estratégia, plano de ação, mas o análise do contexto, ela sustenta a viabilidade do projeto também, porque muitas vezes você tem um sonho de fazer um projeto, mas ele não condiz com o local, não condiz com a sociedade. E muitas vezes é um projeto que é de interesse seu pessoal, para satisfazer algo pessoal do artista, ou algo pessoal do produtor, ou algo pessoal do gestor,
e isso não vai ser bom para a comunidade, vai ser inviável para a comunidade. Então, quando você faz essa análise e percebe que é algo mais seu do que da comunidade, você vai precisar abortar o projeto, porque ele não vai ter o devido sucesso. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que ter atenção, porque nós trabalhamos com ferramentas para levantamento de dados, né? Ferramentas para aplicação do projeto. Então, não existe uma fórmula pronta. Na próxima aula nós vamos falar da confecção, mas ele exige mais ou menos um esboço, mas não existe uma fórmula pronta para você fazer um projeto. Por quê? Porque nem todas as ferramentas são aplicadas a todos os projetos, porque nem todas as realidades são iguais. Ou seja, não existe realidade igual. Então você tem que ter conhecimento das ferramentas, conhecimento das propostas, para ver conhecimento do local, para ver como que você vai escrever esse projeto. Um projeto cultural, ele é algo muito vivo, ele é muito dinâmico. Como a gente disse aqui, que nós estamos lidando com contextos vivos, é justamente isso. Um projeto cultural, ele está lidando com contextos vivos, formado por diferentes pessoas, por diferentes formas de pensamento, por diferentes maneiras de viver. Lembra quando nós falamos da cultura de massa? Que a cultura de massa, ela massifica, cria um produto, né? Cria o gosto dentro daquela comunidade e aplica um único produto. Geralmente, num projeto cultural, isso não funciona. Você tem que analisar aquele contexto de maneira específica, você vai ter que considerar os gostos daquelas pessoas, isso requer pesquisa, isso requer você conversar com pessoas da comunidade, com agentes culturais, ir nas mídias, trocar informação, ligar para um, ligar para outro, estar sempre em contato. Outra coisa, você tem que saber exatamente o que você busca. Então, quando você vai para a rua fazer essa pesquisa, levantar essas informações, para ver se fazer essa análise de contexto, você tem que definir exatamente a informação que é necessária para você não perder tempo com o levantamento de dados. O que você quer saber? Você quer saber se as pessoas gostam de, por exemplo, você vai fazer uma apresentação de violino na praça, né? Você vai pelo caminho, as pessoas apreciam a música clássica, as pessoas têm curiosidade para saber como que é ouvir o som de um violino, as pessoas já ouviram um som de violino, uma apresentação de violino ao vivo? Se não, as pessoas teriam interesse nisso? Se elas não teriam interesse, como que nós podemos trabalhar para trazer algo diferente para essas pessoas? Então você tem que traçar exatamente, definir exatamente a informação que é necessária, não só que você quer, mas que é necessária para você não perder tempo nessas pesquisas. É muito importante que as informações de cunho social, cultural e histórico, como por exemplo, para um festival de música regional, é interessante investigar quais os diferentes povos que moram ou povoaram a região, para buscar músicas que contam um pouco da origem local. É interessante também pesquisar os artistas da região que contribuíram com a música ou arte local, realizar uma homenagem, resgatar mesmo a memória deste povo. Então, assim, você vai fazer nesse caso, você vai fazer um festival de música regional, você está inserido dentro daquela região e buscar os artistas regionais. Às vezes tem um violeiro, um tocador de pandeiro, alguém que participou de uma folia de reis, um compositor que as próprias pessoas do local não sabem. E isso você pode trazer, resgatando uma identidade, resgatando a autoestima social daquele povo. A contextualização. O levantamento de dados é importante para contextualizar e justificar o projeto.
principalmente quando nós falamos de editais e leis de incentivo. Então, quando nós vamos buscar patrocínio em editais e leis de incentivo, você tem que trazer essa contextualização muito bem estruturada para justificar por que você quer fazer aquele projeto. Então, quais são as formas, né? Quais são as maneiras de levantar esses dados? Nós temos a compilação de informações e materiais, né? O que seria essa compilação de informações e materiais? Reunir documentos de interesses, estudos estatísticos, relatórios, materiais de jornais e outros. Então você vai pegar, vai fazer uma pesquisa de documentos de interesse, ir nos centros culturais da cidade, se não tiver, você ir na prefeitura. Você está sempre buscando fazer um estudo estatístico e também buscar matérias de jornais, coisas que falam daquela comunidade, né? Coisas que trazem informações consistentes. Você pode também fazer entrevistas. O que seriam essas entrevistas? É realizar um roteiro ou bate-papo informal com o objetivo de ampliar referências. Então, quem que pode ser esses entrevistados? Os artistas da cidade, os produtores culturais, os professores e pesquisadores, os representantes de coletivos e associações, os jornalistas. Então, você pega um pintor da sua cidade, vai bater um papo da cidade que você quer implementar, né? Vai bater um papo com os produtores culturais da cidade ou das cidades vizinhas, professores de arte, os pesquisadores, representantes de um grupo de congo, representante de um grupo de viola, as associações de artesanato, né? As associações de cultura em geral, e os jornalistas, porque os jornalistas estão sempre atentos também à comunidade, sabendo o que funciona. Bate um papo com eles. Depois que você bater um papo, estrutura isso de uma forma que isso vire um dado de pesquisa. Você vai precisar anexar essas entrevistas e essa compilação de dados ao seu projeto para sustentar a arrecadação de verba, para sustentar a justificativa no edital, certo? Então, você vai também fazer um estudo de caso, ou seja, estudar outros projetos que foram aplicados no mesmo local para entender na prática quais são as dificuldades, quais foram as dificuldades enfrentadas, conhecer as ações para identificar melhores modos de trabalhar. Então, é aquele caso, né? Você vai ter a experiência do outro, a experiência de um outro projeto, fazer esse estudo de caso e ver no que você pode melhorar. Conversar muito mesmo com outros produtores culturais, ver outros projetos, bater um papo mesmo e ver, nossa, no que eu posso melhorar, o que eu poderia fazer para sustentar esse projeto, para eu não cometer os mesmos erros. É assim que nós fazemos, né? E aí, a partir disso, a gente vai traçar o diagnóstico. O que seria o diagnóstico, né? Quando você vai no médico, faz um monte de exames e ele te traz o diagnóstico, é mais ou menos isso. Você vai na cidade, você vai fazer um monte de pesquisa, você vai fazer um monte de exames e você vai fazer um diagnóstico. O diagnóstico nada mais é que a síntese das informações obtidas e a confecção dos indicadores. Muito importante ter indicador. Indicador é algo que vai te guiar, é algo que vai guiar a equipe que estiver trabalhando com você, é algo que vai guiar os patrocinadores vão ter um entendimento melhor daquilo que está sendo proposto para a comunidade. Então, o que fazer com todos esses dados, né? Nós vamos fazer o diagnóstico, que é relacionar entre si as análises territorial, a análise diária e a análise de antecedentes e verificar o impacto na análise interna. Então, nós vamos pegar aquela análise do território, né, do entorno em geral, vamos fazer uma análise diária, vamos fazer uma análise das coisas que já foram implementadas naquela cidade e verificar o impacto no seu projeto.
Muitas vezes seu projeto está lindo, está incrível, mas está inviável, porque você fez essa análise e viu que o que impactou na análise interna, impactou no seu projeto, então você vai ter que adaptar, que é o que nós falamos lá, que as mudanças são extremamente necessárias neste período de confecção do projeto, da pré-confecção do projeto, no caso. Desenvolver um planejamento articulado com a realidade. Então você analisou. Análise diária. Tem pessoas que estão envolvidas? Tem pessoas que gostariam de estar envolvidas? Tem profissionais nessa cidade que vai te ajudar com esse projeto? Tem. Então, assim, nós vamos desenvolver este planejamento articulado com a realidade. Como que é essa praça, né, onde esse projeto vai ser implementado? Vai precisar ou não de estacionamento? Então, todos os desenvolvimentos do planejamento têm que ser de acordo com a realidade pré-estudada. Repensar alterações que anteriormente foram propostas e estar aberto a mudanças de rotas. Às vezes você tem um projeto que você já pensou mais ou menos de uma maneira, mas você percebeu que aquilo gerou uma análise, que gerou um impacto na análise interna que você vai ter que mudar. Tá tudo bem, vamos mudar, vamos adaptar, antes mesmo de escrever, porque senão lá na frente pode dar um problema ainda maior, certo? Por exemplo, você propôs que em determinado local você queria trazer uma apresentação de música clássica, mas depois de você fazer uma análise territorial, uma análise da área, você viu que não existe uma casa que tenha uma acústica. Interessante, que vai ser praticamente impossível levar essa apresentação de música clássica para lá. Né? Vamos trocar, vamos colocar uma música, um outro tipo de música que não requer determinada acústica. Né? Vamos trazer uma música para a rua, vamos estar sempre aberta a mudanças de rota. É por isso que eu falo, nenhum projeto, ele cabe. Tipo, eu pego um projeto da cidade de Campinas e tento implementar aqui, em Minas. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque existe essas mudanças, existe essas diferenças de território, diferenças de público-alvo. Então, compor justificativas para buscar financiamento, participar de editais e leis de incentivo. Então, quando você fez a análise territorial, análise diária, análise de antecedente, verificou os impactos na análise interna, desenvolveu esse planejamento articulado com a realidade, fez as mudanças de rotas necessárias, você vai compor a justificativa. O que é justificativa? É o motivo pelo qual você quer fazer este projeto ou implementar esse projeto naquele local. A justificativa ela tem que ser baseada em dados, não pode ser baseada no achismo. Então, o diagnóstico é uma ponte entre a análise e a implementação do projeto, certo? Então, aí tem as fases. Primeiro, você faz uma análise de viabilidade, que é a análise se o projeto se paga ou não se paga. Nós vamos falar também mais um pouquinho da análise de viabilidade na próxima aula. Quais são as ferramentas para levantamento de pesquisa? Quais são as ferramentas para esse planejamento? Né? Nós falamos de ferramentas aqui, que seria essa compilação de dados, que é reunir os documentos de interesse, os estudos de estatísticas, as entrevistas, os estudos de caso. Vamos pegar todas essas ferramentas, vamos fazer esse planejamento, fazer uma análise do contexto baseada nessas ferramentas, traçar um diagnóstico, traçou o diagnóstico, estamos certos desse diagnóstico, aí nós estamos prontos para escrever nosso projeto. Vou trazer aqui para vocês um exemplo de análise de entorno e de área que eu fiz para o meu trabalho de conclusão de curso. O meu trabalho de conclusão de curso, ele foi baseado, na verdade não foi baseado não, a proposta dele é fazer uma mostra de teatro de rua na cidade que eu nasci, né? Então eu vou trazer aqui.
A análise do entorno no município de São José da Barra. Então, eu estou aqui, né? Qual foi a minha análise do entorno? A análise do entorno, ela diz respeito ao estudo do bairro, local, cidade, onde se pretende implementar o projeto. As realidades variam e o mesmo projeto não pode ser desenvolvido do mesmo modo em diferentes locais. O levantamento de dados é importante para contextualizar e justificar o projeto. São José da Barra, popularmente conhecido como Nova Barra, é um município mineiro, geograficamente situado na microrregião de Passos, Minas Gerais, e na mesorregião do sul e sudoeste do estado. Então, aqui eu trago a localização geográfica, né, do município, sempre trazendo a fonte de onde se tira as informações, a localização do estado, onde que ela fica, né? E trouxe dados do censo, quantas mil pessoas tem, né? Uma população de 6.778 pessoas, que prevista para 2018, 7.371, né? Quando realizar o próximo censo, nós iremos saber quantas tem, qual que é a faixa etária, né? Fiz uma análise de faixa etária. Nós temos 293 pessoas de 10 a 14 anos, de 15 a 19, 310 mulheres. Tá vendo? Isso é uma análise do entorno. Ou seja, 26% da população está entre 10 e 24 anos. Nós temos pessoas também, nós temos 71 homens e 46 mulheres que estão entre 70 a 79, que representam 2% dessa população. Então, o projeto que eu elaborei para essa cidade visa contemplar todas as faixas etárias. Então, eu preciso saber mais ou menos quantas mulheres e quantos homens dentro de cada faixa etária existe nessa cidade. Falamos sobre a taxa de escolarização, né, quantos alunos matriculados, quais são os projetos culturais que existem na cidade, né, que é o projeto Viola, projeto Fanfarra, aulas de violão, circo, teatro e artesanato. O índice de desenvolvimento humano, que é considerado um índice de desenvolvimento alto, né? Quais são as universidades que tem os cursos superiores que tem no município? Se não tem no município, quais são as cidades mais próximas que os alunos têm acesso ao ensino superior? Fiz uma análise diária, ou seja, quais são os movimentos culturais na cidade e próxima à cidade, por exemplo. A cidade fica a 400 quilômetros de São Paulo, 310 quilômetros de Campinas, 325 quilômetros de Belo Horizonte, que são as maiores cidades, só que fica muito perto de Passos, onde tem um festival de teatro muito interessante, que tem um teatro que as pessoas podem ir. Quais são as manifestações culturais? Geralmente as manifestações culturais elas estão focadas nas festas dos padroeiros, que é uma manifestação cultural religiosa, que não tem o apoio direto da prefeitura, mas faz parte do calendário oficial e a prefeitura ela auxilia de forma indireta. É uma cidade que não há plano de cultura previsto, né? E quais são os grupos de cultura popular? Folia de Santo Reis da Rocinha, Folia de Reis Unidos de Santo Reis, né? Unidos de Santo Reis, as Pastorinhas da Mata, Folia das Almas, o grupo de capoeira e alguns corais de música, né? Coral de Vozes do Amanhecer. Tem uma associação dos artesãos. Então, fizemos todo um levantamento do que acontece dentro dessa cidade. E mais do que isso, nós fizemos pesquisas com produtores culturais da região. No caso aqui, em torno de São José da Barra, na cidade de Passos, que fica a 35 quilômetros, acontece o Festival Nacional de Teatro, realizado pelo produtor cultural Maurílio Romão,
que dirige o grupo teatral da Trupe Ventania, né? A Trupe Ventania e a Desk, elas promovem esse festival. Então, numa entrevista com o Maurílio Romão, né? Ele me disse um pouco da visão dele sobre a produção de uma mostra de um festival. Conversei também com o produtor cultural do Festival de Teatro de Guaranésia, que é o César, né? E ele também deu a opinião dele sobre os propósitos do evento, como que ele trabalhou esse evento, né? E qual que é a necessidade que ele visualizou. Então, assim, quando você faz um projeto cultural, no caso, esses levantamentos de dados, ele não entra diretamente quando você vai escrever um projeto cultural para mandar para um festival, para mandar para um edital, por exemplo. Isso aqui, na verdade, é uma análise do entorno. O que te motivou a ter a ideia, o que te motivou a escrever um projeto cultural numa determinada região. Então, quando nós falamos dessa análise do entorno, esses dados, esses bate-papos, eles não vão entrar diretamente no projeto, mas ele vai sustentar a sua justificativa. Você entendeu? Então, faz todo sentido mesmo você trabalhar dessa maneira. Então, as novas tecnologias, vamos falar agora um pouquinho das novas tecnologias e os impactos na área cultural. Então, assim, para fechar a análise de entorno de área, eu trouxe esse exemplo. E agora nós vamos falar de um assunto diferente, mas que é correspondente, né? Que é as novas tecnologias e os impactos na cultura, na área da cultura. Então, vamos lá? Hoje em dia nós temos várias tecnologias, né? Tecnologias que impactam diretamente na área cultural. Se você está num sítio, no lugar mais remoto que existe, você já tem essas novas tecnologias, a internet, que trazem informações importantes e que impactam na área cultural. Nós falamos bastante desses impactos no nosso primeiro bloco sobre cultura. Então, quais são essas novas tecnologias versus a produção cultural? As novas tecnologias impactaram diretamente na maneira como o povo vive e na maneira como ele consome arte e, consequentemente, na maneira de produzir arte. Lembra como nós falamos que nós, seres humanos, somos seres culturais, que nós geramos culturas e somos influenciados pela cultura? Lá na nossa primeira aula, quando nós falamos no conceito hierárquico de Bauman, né, que nós geramos cultura e nós somos influenciados pela cultura. Então, quando você for fazer um projeto cultural, você tem que considerar essas novas tecnologias, porque essas novas tecnologias mudaram a forma das pessoas viverem, né? Por quê? Porque dá ao consumidor de arte, né, dá ao espectador uma maior autonomia, maior poder de decisão e maior interação. O consumidor, ele deixa de ser um espectador passivo para ser um produtor de conteúdo. Então, sabe uma coisa que é muito comum acontecer? Você está ali no seu festival, você promoveu sua amostra de teatro, vai uma estudante do terceiro ano do colegial, do ensino médio, ela assiste, ela gosta muito de redação e ela faz uma resenha e ela faz um release, ela faz algo, ela escreve algo no Facebook dela sobre aquela peça que ela assistiu ou sobre o festival. Ou seja, ela não é meramente um consumidor passivo, ela é um produtor de conteúdo. E isso tem que ser considerado, porque vai gerando uma interação entre as pessoas. Os artistas, dessa maneira, passam a se comunicar diretamente com o seu público. Quebrou uma barreira entre esses artistas e o seu público através das redes sociais, né? E muitos setores sofreram mudanças drásticas, como o download grátis de músicas,
que obrigam os artistas a repensar os modelos de negócio. Então, as coisas elas vêm mudando numa velocidade muito rápida e muita coisa os artistas sofreram com o impacto da tecnologia. Os artistas de música, muito tempo atrás, eles vendiam seus CDs, vendiam seus vinis, depois venderam CDs, né? Agora você pode encontrar as músicas grátis na internet. Então, os artistas estão sendo obrigados a repensar também a maneira de estar atuando, né? A maneira de estar produzindo arte, distribuindo arte. Nós também temos atualmente um impacto em modelos de financiamento, que é o crowdfunding, que é algo muito legal porque você permitiu à comunidade de participar como financiador do seu projeto através das vaquinhas virtuais e as páginas de mídias sociais para artistas divulgar os seus trabalhos. Nós temos o Instagram, o Facebook, YouTube e outras mídias sociais, outras plataformas que os artistas divulgam o seu trabalho e mais que isso, os fãs, eles compartilham, né? E tem aquelas pessoas que não gostam, que também falam mal, então assim, tá muito mais dinâmico esse meio através das novas tecnologias. E tem também o licenciamento das obras por internet, que é o Creative Commons Brasil, onde são oferecidas diversas formas de financiamento e possibilidades de edição. Vale a pena isso aqui, pessoal, uma passada mesmo sobre as novas tecnologias. Por que eu falei isso? Porque quando você está fazendo uma análise do entorno, é importante você considerar também que mesmo estando restrito a um local, aquilo pode ganhar uma dimensão maior através dessas novas tecnologias. Provavelmente vai ganhar uma dimensão maior. E voltando ao conceito de Milton Santos de globalização, de uma nova globalização, que era a globalização ideal que ele falava, era justamente isso, você ter uma produção local específica daquele povo que representa uma identidade e que isso é distribuído de uma forma universal, de uma forma global, mas mantendo sempre a identidade daquele povo. Então essas são nossas referências, né? Nós ficamos aqui com essa aula sobre análise do entorno. A próxima aula nós vamos entrar nos detalhes de como escrever um projeto. Até mais! Espero que vocês tenham gostado da aula. Falamos de análise do contexto, como é importante você conhecer a localidade que você vai implementar, né, seu projeto cultural. E as próximas aulas nós vamos entrar no detalhe sobre um projeto. Nos vemos lá. Até mais!